Nesse momento, primeiro discurso como presidente da Suprema Corte. Vamos acompanhar ao vivo. Os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Fecho aspas. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático. Ou, mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. No momento, a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A cerimônia acontece agora, lá em Brasília, na sede da Suprema Corte. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo trazendo mais dessa primeira manifestação da nova presidente da Suprema Corte. Agora, uma outra informação de decisão também da ministra Rosa Weber. A nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, rejeitou recomendação da Procuradoria-Geral da República e autorizou a Polícia Federal a dar continuidade a 3 apurações preliminares sobre supostos crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. As investigações foram solicitadas à Corte pelos senadores da CPI da Covid-19 no final do ano passado. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também é alvo da apuração preliminar. No final de julho, a PGR pediu que as 7 investigações preliminares fossem trancadas por falta de provas. A manifestação havia sido assinada por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. Para ela, as convicções do relator da CPI, Renan Calheiros, tiveram caráter eminentemente político e foram baseadas em elementos probatórios frágeis. Na decisão, Rosa Weber afirmou que, apesar da manifestação da PGR, são plausíveis as preocupações manifestadas pelos integrantes da CPI da Covid e, por isso, deveriam seguir as investigações. Há pouco, como vimos, teve início a cerimônia de posse da ministra como presidente do STF. Você, Zé? Olha, esse discurso da ministra Rosa Weber é muito importante, porque ela traduz uma grande preocupação que existe, sim, um grande debate no próprio Supremo Tribunal Federal, de que houve e há exageros em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso está levando a Corte para uma vitrine política onde ela não tem o tato, não tem a possibilidade de andar, que é a atividade política. O ministro, ele não é votado, ele não é eleito, ele não tem que dar opinião e nem ficar de um lado nem de outro, tem que exercer o trabalho de interpretar a Constituição, de aplicar o que está na Constituição. E quando um presidente do Supremo diz que tenta evitar isso, é claro que ela expõe, né, o que está realmente acontecendo agora. A ministra Rosa Weber terá uma gestão muito importante, porque as eleições atuais estão fortemente judicializadas e várias ações vão para a porta do Supremo Tribunal Federal, exatamente no que já é uma instituição brasileira e ninguém votou, ninguém decidiu, mas há o terceiro turno no Brasil, que é a decisão no judiciário. Quer dizer, essas várias decisões que estão sendo ainda colocadas no TSE irão para o Supremo Tribunal Federal, nas eleições estaduais, na eleição de deputados e de presidente da República. Daí a importância desta gestão, deste ano de gestão na presidência do Supremo, da ministra Rosa Weber. Por outro lado, encerra uma gestão do ministro Luiz Fux, que fez a mesma promessa, dizendo que o ministro do Supremo não tinha... Acho que travou um pouquinho o contato com o Zé. Passo para você então, Diogo Schelp, suas expectativas para esse mandato que começa agora da ministra Rosa Weber, nova presidente do STF. Pois é, Vitor, eu acompanho aí a avaliação feita pelo Zé Maria em relação a esse trechinho que a gente escutou da ministra Rosa Weber, quando ela diz, né, a impressão que passa é que ela está justamente defendendo uma contenção da Corte, né? Ela fala que a gestão dela vai deixar de lado essa diretriz que a gente viu de servir como uma barreira, digamos assim, a excessos dos outros poderes ou coisa do tipo, mas no campo político, indo mais para um campo de defesa da Constituição, que é para isso que serve justamente
o STF. Agora, a gente tem aí um mandato que vai ser curto, né? A ministra, ela faz 75 anos em outubro do ano que vem, e aí ela entra em aposentadoria compulsória, vai até então o finalzinho, outubro do ano que vem, esse mandato, e ela fala-se muito sobre isso, né? É um perfil mais discreto, ela não é tanto dada a dar entrevistas, a fazer parte de eventos lá fora e tal, então ela fala mais pelos autos. Enfim, tem também decisões nos autos dela que já foram questionadas, mas ela tem de fato um perfil mais contido, mais discreto e mais, digamos, conservador no sentido de não sobrepor, né, a função verdadeira de um juiz da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte, a funções que são do Legislativo ou do Executivo. A gente tem essa semana, por exemplo, um fato, né, uma discussão no STF que reflete bem essa questão, que é justamente o julgamento que está acontecendo no plenário virtual da aprovação ou não, da suspensão ou não do piso, né, do piso salarial para a enfermagem, que está aí caminhando para não se sabe ainda se para uma vitória da suspensão, mas ainda existe essa possibilidade de reverter, e é uma discussão que diz justamente em respeito a isso, né? O Cássio Nunes Marques, no voto dele, mostrou que o Legislativo já havia discutido as questões de gastos, né, de onde viria o dinheiro para esse piso, e que, de qualquer forma, é uma atribuição do Legislativo e do Executivo legislar sobre isso e decidir sobre esse tipo de questão. Você, Fiuza, em 2 minutos. Ô, Vitor, você vê que eles realmente lá no Supremo pensam que está todo mundo distraído aqui fora, né? Eu não acho que eles pensam que é todo mundo burro, nem todo mundo idiota. Eles pensam que está todo mundo distraído. Eles acham que o Brasil está tirando uma sonequinha. Então, a senhora Rosa Weber assume a presidência do STF falando em deter os comportamentos desviantes e falando em autocontenção. Bom, ela tem que começar a gestão dela, a ministra Rosa Weber, tem que começar a sua gestão repreendendo a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, eu não sei se é a mesma pessoa, mas a ministra Rosa Weber acaba de reincidir numa postura política ao prorrogar artificialmente investigações contra o presidente da República que o Ministério Público afirma que não é o caso de prorrogar. Que o Ministério Público afirma não haver indícios suficientes para prorrogar. Por que não há indícios suficientes? Porque é naquela CPI vergonhosa do Renan Calheiros. E para que existiu aquela CPI vergonhosa do Renan Calheiros? Para fazer política contra o presidente da República. E onde eles encontram guarida para fazer política, sabotar o presidente da República? No Supremo Tribunal Federal, na decisão da ministra Rosa Weber, que, assim como seu colega Alexandre de Moraes, resolveram prescindir do Ministério Público. Não adianta você dizer que a Procuradoria-Geral ou a Vice-Procuradoria age para proteger o presidente e sabotar o Supremo. Isso não é verdade. Diversas decisões altamente contestáveis do Supremo Tribunal Federal foram ratificadas, inclusive nesses famigerados inquéritos aí, foram ratificadas pelo Aras, pela Procuradoria-Geral. Não é verdade que essa Procuradoria seja engavetadora em favor do presidente. No entanto, a ministra faz um discurso aparentemente sóbrio, né, de independência e de autocontenção e, ato contínuo, prossegue na sua postura nova de ignorar o Ministério Público. Então é o seguinte, tem que fazer outra Constituição. A ministra Rosa Weber, na sua gestão, ela tem que propor o seguinte: essa Constituição não serve mais, porque ela tem o Ministério Público, ela tem a função essencial do Ministério Público no sistema acusatório. E nós não queremos mais isso. Nós queremos falar sozinhos. Nós não queremos mais o Ministério Público Federal. Então nós vamos fazer uma nova Constituição. Fora disso, evidentemente, é uma contradição ambulante, né? Um tipo de declaração que não tem absolutamente nenhum lastro na própria conduta do Supremo, e eles acham realmente que o povo, que a população, que as pessoas, que nós estamos tirando uma soneca. O Zé está de volta? Pode concluir, Zé.
Pois é, para falar desta gestão curta de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu queria voltar aqui a Luiz Fux, que prometeu na posse um discurso bonito, dizendo contra o ativismo judicial, dizendo que o ministro do Supremo não foi talhado para discutir politicamente, o que é verdade, né? E ele teve o tempo inteiro que administrar crises, né? E não representou o Supremo Tribunal Federal nisso que esse discurso da ministra Rosa Weber fala, de defender a Constituição e de ter a Constituição como base. E aí o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes se transformou numa espécie de líder dos ministros, né? Exatamente assim. Houve ali um entendimento geral de que uma derrota do Alexandre de Moraes significaria uma derrota do Supremo Tribunal Federal. E assim foi a gestão do Luiz Fux, que acabou, e agora entra a Rosa Weber. Ela será muito importante porque é um período pós-eleitoral, né? Já se estabeleceu aqui no Brasil, ninguém escreveu, ninguém votou, mas se decidiu que há o terceiro turno das eleições, ou seja, a disputa judicial. E todas essas ações vão bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto do trecho quando ela fala de discurso de ódio, né, que ela é contra. Ninguém pode ser a favor, né? Aí ela fala da intolerância, do discurso de ódio, como se houvesse um debate assim no Supremo Tribunal Federal. Isto não é realidade. O que há muito para discutir no Supremo é realmente aplicar e cumprir a Constituição e as leis do Brasil. É preciso dar ao Supremo esta importância máxima que o Constituinte de 88 deu à Corte, de discutir, de fazer o controle constitucional, e não a descer em minúcias e a briguinhas. Diga, Augusto. Que ela também já está dando todos os sinais aí de que vai tratar o Bolsonaro como o grande perigo, né? É o grande satã do Supremo Tribunal Federal. E também ela vai fazer o possível para concretizar, né, materializar o sonho maior do Supremo e do TSE, que é a impugnação da chapa do presidente Bolsonaro. É isso que eles tentam, é com isso que eles sonham o tempo todo. Vamos lá. O Bolsonaro é que ameaça a democracia e tal. Eu nem vou me deter no prontuário do Lula, tá? Nem vou me deter porque é muito escândalo, é muita roubalheira, eu nem preciso tratar do assunto. Vamos ao candidato. O Lula diz com todas as letras que quer censurar as redes sociais, censurar a imprensa. Ele usa regulação, regulamentação, tudo bobagem, conversa fiada, é censura mesmo. Quer ajudar ditadores amigos, voltar a ajudar. Quer o estreitamento de relações com ditaduras amigas aí, como a Venezuela, né? Tem admiração por Cuba, etc, etc. Mas a ameaça à democracia é o Bolsonaro. A Rosa Weber cometeu a deselegância de, no começo do governo Bolsonaro, dar ao presidente uma Constituição, um exemplar da Constituição, como se ele precisasse conhecer isso. Pois ela não leu a Constituição, ou leu e despreza tudo que deveria aprender lá. O que está fazendo a Rosa Weber é um pronunciamento político. O juiz não pode ser parcial. Ela está dizendo que vai continuar a destruição, vai prosseguir com a destruição do sistema acusatório brasileiro. Ela despreza o papel do Ministério Público que está na Constituição que ela diz defender. A Rosa Weber, ela costuma dar votos aí que precisaria de legenda em outro idioma para você entender. Não, ela é mais inteligível se ela recorresse à tradução em linguagem de Libras, que eu não conheço, eu entenderia melhor do que os votos dela. Mas aí ela está sendo clara. Então, quem ameaça a Constituição é quem é juiz que toma uma atitude política e age como integrante de um partido político. A Rosa Weber nem leu a Constituição e não entendeu o recado das manifestações. Foram pacíficas, exemplarmente pacíficas, democráticas, mas com um recado. O povo está insatisfeito com o desempenho dos servidores do povo que recebem com dinheiro, um belo salário
e comem lagosta e tomam vinho com o dinheiro do povo. O povo está insatisfeito com o desempenho deles. Eles estão caminhando aí pela trilha do penhasco, porque não pode dar certo você dizer que defende a democracia com atitudes, repito, ditatoriais e medidas absurdas, como são todas as tomadas pelo Alexandre de Moraes no tal inquérito do fim do mundo. Oceana, em 2 minutos. Vitor, eu gostaria de ler aqui um trecho desse discurso da Rosa Weber, porque é inacreditável. Eles vivem numa realidade paralela e eles falam para uma bolha achando que nós não estamos prestando atenção em tudo que está acontecendo. Ela disse o seguinte, abro aspas, para neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Ora, esses agentes e autoridades que tanto deformam o significado democrático das nossas leis são eles, o STF, os ministros, ignorando o sistema acusatório, o Ministério Público. Só que eu estava assistindo o pronunciamento antes, eu estava assistindo toda a sessão, e antes a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, abro aspas, respeitando-se o devido processo legal, o direito e as garantias fundamentais da defesa e do contraditório das partes, mas sempre preservada a independência para a imparcialidade dos juízes. Eles acham que eles estão falando para quem? Eles colocam isso num discurso e na teoria e na prática eles vilipendiam exatamente isso. Eles ferem nossas leis, nossas constituições, nossa Constituição e nossa autonomia como país, nossa soberania que está exatamente estabelecida numa Constituição. Falha ou não, com todos os seus defeitos, nós temos uma Constituição e eles não respeitam. Então, mais uma vez, é um blá, 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 eles falam para bolha, hedonista, narcisista. Aqui fica pelo menos um apelo, né? A senhora Rosa Weber que dê um norte, tente pelo menos dar um norte menos político para a corte, porque o brasileiro não aguenta mais.